Olá, boa tarde a todos. Quem fala é o professor João, professor de História, Filosofia, Teologia e Geografia. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que costuma ser bastante polêmico, costuma causar bastante controvérsias. É um tema extremamente delicado e eu pretendo ter tato para tratar desse tema, sabe? Ter cuidado para tratar desse tema. O tema é a morte de Deus. Porque em algum momento do Zaratustra, Nietzsche dirá: Deus está morto. Então, agora vamos interpretar isso. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu vou acompanhar minhas anotações e vou explanando. É como se o Nietzsche pensasse assim: uma sombra assombrou a Europa durante séculos e essa sombra agora está desaparecendo. Então, é claro, você pode perguntar que sombra é essa? O bom é que o Nietzsche mesmo ele responde essa pergunta. A sombra é a estrutura religiosa do pensamento, que é basicamente a oposição entre o céu e a terra, a oposição entre o bem e o mal, a oposição na obra de Agostinho, Santo Agostinho, entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, a oposição final entre o céu e a terra, a oposição final entre o bem e o mal. Essa é a estrutura religiosa do pensamento. Então a gente pode pensar assim: quando a ciência nasce, o homem cientista mata Deus. No sentido de assim, eu vou dar um exemplo bem bobo. Você tem uma dor muscular. Você não vai simplesmente orar para que passe aquela dor muscular. Você vai consultar um médico, um cientista, e vai tomar uma medicação também feita por um cientista, um farmacêutico, e você vai consultar a ciência. No lugar, o altar que você colocava a Deus, agora você coloca como cientista. Então a ciência, quando ela nasce, ela faz com que Deus perca a razão. A crença em Deus, a crença numa divindade suprema, ela perde razão com o advento da ciência. Aí você pode pensar: não, mas a ciência já nasceu muito antes da medicina moderna, a ciência já começou lá com os gregos. Enfim, eu estou falando mais da ciência do século XVIII para frente, 18, 19, mais claramente. E falando do século XIX, o século XIX é um século marcado pelo máximo da euforia moderna. Então, o que era essa euforia moderna? Era uma ideia assim: vieram os valores do iluminismo do século XVIII, valores ligados ao humanismo, ao melhoramento da humanidade através da razão. Então, o século XIX é marcado pelo máximo da euforia moderna. Era uma euforia de que a ciência, no futuro, é interessante relacionar a modernidade com o futuro. Na modernidade que nasce essa visão de futuro. O futuro vai ser melhor, a ciência vai melhorar a vida das pessoas, a medicina vai avançar e vai curar nossas dores e não teremos mais dores físicas. A psicanálise, a psicologia mais claramente, mas a psicanálise, quando ela nasce, existia a expectativa de que ela viesse a curar nossos traumas, nossos problemas. O século XIX é um século que é marcado pelo máximo da euforia moderna, euforia futurista, moderna, científica, que acreditava que a ciência era um veículo de transformação social. A filosofia era um veículo de transformação social. Vamos voltar para o amor de Deus. Eu nem coloquei isso aqui, mas agora eu lembrei, eu vou colocar. Quando Deus morre, ele não é, você pode pensar: morreu e acabou. Não. Quando Deus morre, morreu com ele todo e qualquer projeto de melhoramento da humanidade. Não sei se você me entendeu. Todo e qualquer projeto de melhoramento da humanidade morreu com Deus. A história, a filosofia morreu. Todos os projetos de melhoramento. Ciência e futuro melhorar a humanidade. Agora vamos avançar um pouco. Falávamos da euforia moderna, da euforia futurista, dos valores do humanismo, cientifismo, que acreditava que a ciência era um veículo de transformação social, que as tecnologias eram um veículo de transformação social. Isso tudo vai desaguar na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial.
Eu vou citar uma frase do Theodor Adorno. Ele vai dizer: a educação morreu em Auschwitz, um dos maiores campos de concentração nazistas, onde crianças eram torturadas, estupradas, feitas experiências genéticas com ela, mulheres, ciganos, negros, homossexuais, ciganos, judeus, né, principalmente, eram torturados até a morte, colocados em câmaras de gás. O que aconteceu aqui? A técnica científica foi usada para a morte em massa. É por isso que a educação morreu em Auschwitz. Porque o saber de professores, engenheiros, químicos, eletricistas, e pense aí nas profissões que você quiser, professores, o saber desses professores químicos, farmacêuticos, foi usado para tortura e morte em massa. A educação morreu em Auschwitz porque a técnica científica foi usada para a morte em massa. E dá todos aqueles valores que era a ciência vai melhorar a humanidade, a ciência vai a transformação social, a ciência vai progredir, vai avançar, e conforme progredir e avançar, vai melhorar a humanidade. Tudo isso acaba, essa ilusão acaba com os campos de concentração nazistas. A educação morreu em Auschwitz. Bom, por último, para concluir esse pensamento totalmente experimental, esse desconexo mesmo, né? Eu coloquei uma observação assim que é a seguinte: há lugar para Deus na sociedade pós-moderna? Agora eu vou abandonar minha foninha. Há lugar para Deus na sociedade pós-moderna, na sociedade contemporânea, nos dias de hoje? Eu coloquei uma reflexão de Baruch de Spinoza. Para Spinoza, Deus é tudo e tudo é Deus ao mesmo tempo. Então Deus é você, Deus é a árvore, Deus é o rio, Deus é a planta, Deus é o peixe, Deus é o boi, Deus é a Via Láctea, Deus é a Andrômeda, a Europa, a lua de Saturno, de Júpiter, sei lá, agora não lembro. Deus é tudo e tudo é Deus ao mesmo tempo. Não estou sugerindo que essa cosmovisão é o lugar de Deus no século XXI. Eu apenas coloquei ela aí por mera aleatoriedade e talvez um pouco de afinidade. Mas eu deixo isso aberto. Eu não vou fechar aqui e falar que é isso. Eu vou deixar aberto como uma reflexão a posteriori, para vocês refletirem. Há lugar para Deus no século XXI? Reflitam e cheguem às suas próprias conclusões. Porque no final das contas, isso é de uma personalidade incrível, uma subjetividade incrível, de uma individualidade incrível, uma intimidade incrível. O que você pensar sobre isso não tem um sentido de verdade, não busca ser uma verdade absoluta para todos. Mas pode ter um grande significado para você. Então é isso. Agradeço a todos pela atenção, obrigado.